Aí pessoal, graça e paz, boa noite aí, galera do Instagram, galera do Facebook aí. Estamos aí caminhando para hashtag décima live, ou né? live 10, né? Live 10, sei lá, do jeito que você preferir aí. Mas a galera vai chegando aí e a gente vai trocando uma ideia, né? A gente vai mais um passo nas nossas reflexões e tudo no contexto da fé, né? Essa fé que nos impulsiona, essa fé que nos leva adiante, essa fé que realmente é a resposta, né? Não a resposta, né? Mas é o caminho. Porque dentro da fé a gente não acha a resposta, né? A fé que ilumina, né, a nossa vida em meio às nossas escuridões. Quem nunca passou por um momento, parecia que isso que era tudo escuro, né? Aquele momento que a gente não enxerga uma solução, ou que a gente não enxerga uma saída. Quem nunca passou por isso, né, gente? Então a fé, com certeza, ela é um sustento mesmo em meio a essas situações. Então a gente vai estar conversando, pessoal, aí nessa live e caminhando já aí nesse ápice da nossa Semana Santa, né? Esse momento onde a gente vai encontrar aí situações profundas da nossa espiritualidade, hoje vivenciar aquilo que de fato Cristo vivenciou, né? Passar por um relato, né? A Igreja Católica é tão rica porque ela nos dá essa condição de passar por esses relatos, né? De vivenciá-los, né? Dentro da nossa condição tão pequena, da nossa condição tão simples, a gente ter a possibilidade aí de vivenciar esses relatos aí, né? É justamente isso, né? A igreja, ela nos possibilita, vamos dizer assim, a encarnar, né? Os mistérios de Cristo na nossa vida. Aí traçando aí tudo aquilo que Jesus passou, a gente pode passar também, no sentido de buscar essa esperança de ter uma vida nova, né? Então a gente quer hoje falar muito daquilo que nos motiva, do pra quê. Tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia tem um sentido, que é justamente essa transformação. Todos nós somos chamados a ressuscitarmos, a nos transformarmos em pessoas novas. E, gente, a gente vai percebendo que diante de toda a realidade, a gente vai passando por momentos assim, e que muitas vezes a gente não acha um sentido nos momentos que a gente vai vivendo, né, Bruna? A gente viaja, cara, a gente passa por cada situação que depois a gente fica perguntando assim, nossa senhora, mas por que eu tenho que passar por isso, né? Por que eu tenho que viver isso? Por que a minha vida é dessa forma? Eu vivo de determinadas coisas, acontece só comigo, né? Eu vejo assim, esse individualismo. Gente, a gente tem um individualismo até para os problemas, que a gente fala assim, né? Porque isso acontece só comigo, né? Você já viu pessoas assim, né? Quantas vezes eu não falei isso? Mas, meu Deus, será que isso aí só tá acontecendo comigo? Não é possível. E é muito interessante, porque cada um de nós passa por esse momento. Ontem nós falávamos aí a questão do medo, né? Só recordando você, ontem foi muito legal a live de ontem que a gente passou por essa questão do medo, né? O medo das coisas, o medo das relações, o medo depois da relação com Deus, né? Como que isso dificulta a nossa entrega a Deus, né? E depois, com certeza, a relação difícil com Deus, ela volta para a relação humana. Também a gente vai encontrar várias dificuldades na relação humana. Mas hoje tem a questão do medo, certo? A gente vive essa questão do medo, né, dentro de nós. Mas tem um outro sentimento, né? Eu posso colocar assim, um outro sentimento que está muito ligado a nós também, né? E que muito de nós vivenciamos esse sentimento, que é a questão das angústias, né? Essas angústias dentro de nós, esse sentimento que não sabemos explicar. Às vezes temos o sentimento, né? Muitas pessoas, eu tô com um aperto no meu coração, né? Acordei tão angustiada hoje, eu não sei porquê, eu tô sentindo uma coisa estranha, ruim. Os mais antigos falam assim, nossa, tô com uma ruindade. Minha avó fala. Isso. Acordei com uma ruindade no corpo hoje, né? Não sei o que eu tô sentindo uma perda dentro de mim, né? Então, gente,
esse sentimento que assola, né? Se tornou cada vez mais cotidiano a gente encontrar pessoas que falam de fato, nossa, como eu tô me sentindo, né, aflito, um sentimento esquisito dentro de mim, né? E muitas vezes a gente não encontra um sentido para isso. Então, a gente anda bastante, né? A gente aí vai para as escolas, está em contato com o pessoal nas ruas, nas missões onde a gente realiza, né? Agora, diante da situação que nós vivemos, todo mundo aí dentro de casa, né? Em isolamento. Mas, assim, diante dessas reflexões, Bruno, assim, o que você encontra, assim? O que você encontra na sociedade? Como é que você pensa a sociedade, assim? Por que a sociedade anda tão angustiada, assim? Só antes de responder isso, só lembrar assim que a gente não atende só jovens, né? Então, quando a gente fala nisso, é de um modo geral mesmo, modo geral, né? com certeza. Que a gente vai encontrando essa sociedade muitas vezes angustiada, porque eu vejo assim que é uma preocupação tantas vezes assim, exagerada com aquilo que tá por vir, que a gente acaba vivendo a nossa vida sempre nos problemas. Essa questão de uma sociedade que vive angustiada, porque a gente mal consegue dar conta, às vezes, do dia de hoje, da já tá pensando, né? E assim, nem tudo que a gente pensa é o que vai acontecer, é o que é real. A gente tem essa capacidade de ir criando os problemas, de aumentando. É como se a gente colocasse, sabe, no nosso celular tem a lanterna, né? Às vezes a gente precisa usar. Então é como se a gente colocasse uma lanterna, um foco de luz nos problemas. E eles vão se tornando muito maiores do que eles são. Não estou aqui menosprezando o problema de ninguém, porque a gente até partilhava. Sofrimento é sofrimento, gente. Não tem assim uma escala, uma proporção menor ou maior. Mas é sofrimento, é a dor que cada um sabe que passa e que sente. Mas esse desespero, essa angústia provocada pelo afastamento da fé, pelo afastamento de Deus, que faz com que a gente vive simplesmente focados nos nossos problemas. O que acontece? Uma vida de lamentação, de murmuração. Tudo tá errado, tudo tem problema e a gente não consegue refletir, a gente não consegue olhar além disso tudo. Perdendo a capacidade que eu tenho dado, que Deus me deu, de enfrentar qualquer problema. Acho bom aqui, depois acho que a gente vai falar melhor sobre isso, mas dizer assim, que Deus não tira, tá, gente, os nossos problemas. Sim. Deus não tira, tá? A nossa angústia, os nossos sentimentos faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida humana, mas a fé justamente vai nos dar uma capacidade da gente administrar tudo isso. Vai tirar muitas vezes o foco só dessa lamentação e vai me dar um sentido. Não tem coisa que não tem esse. Assim, por que eu passo por isso? Não tem. E muitas vezes a gente não pode viver desesperado atrás de respostas. Mas assim, o que eu posso me tornar a partir desse problema? Para quê? Aí está o grande sentido de toda a nossa angústia, de todo o nosso sentimento. E aí as coisas vão mudar. Ao invés de eu ficar simplesmente me lamentando, eu vou buscar me tornar uma pessoa melhor a partir dessa angústia. É muito interessante, porque você já está indo na questão da solução. Mas a sociedade, assim, cara, eu conversando com um amigo meu, gente, olha só, assim, nessa conversa que eu tive um tempo atrás com uma pessoa, amiga minha, assim. Ele passou por uma situação muito difícil, assim, sabe? Ele passou por uma situação muito difícil dentro da relação dele lá, do casamento. E ele superou essa situação do casamento. Pô, eu consegui superar, tal. Agora, Deus me ajudou a superar tudo aquilo que eu estava vivendo, tal. E daí ele falava assim, só que eu estou angustiado. Eu falei, mas por que você está angustiado? Agora você está vivendo bem? Aí ele falou assim para mim, porque se eu estou vivendo bem agora, cara, é sempre assim. Vai vir um problema maior do que aquele que eu enfrentei. Eu falei assim, mas como é que você sabe que vai vir um problema maior? Falou, sempre é assim, cara. A tripulação sempre é maior quando vem depois. Quando você supera uma tripulação, ela vem sempre mais forte depois para te destruir. E eu falei assim, mas diante disso, como é que você está se sentindo? Ele falou, nossa, cara, eu fico muito preocupado. Depois eu parei para pensar, eu falei assim, meu amigo, você vive angustiado por uma coisa que não aconteceu, você já superou uma situação
E sendo que você nem tem ideia daquilo que vem ainda. Por que você carrega isso dentro de você, né? E daí a gente vai percebendo que a sociedade vive assim, né? Esse sentimento daquilo que nem aconteceu, ou talvez aconteceu, e que muitas vezes ficou ali dentro do coração ali, e de repente se prende àquela situação e não consegue abrir mais o pensamento, as ideias para algo novo, né? Para uma solução nova, para uma luz nova. Mas é justamente onde eu vejo assim, porque muitas vezes eu sou assim, né? Vocês, a comunidade que convivem comigo, vocês sabem que isso é uma das dificuldades que eu tenho. Não é porque nós somos consagrados missionários Somos que nós somos super-heróis. super-heróis ou perfeitos. Nós temos as nossas lutas e as nossas fragilidades. Só que em Cristo, aí que está a diferença. Nós vamos nos formando, nós vamos nos educando para que a gente se transforme numa pessoa nova a cada dia. Essa é a nossa meta. Né? Eu falo todos os dias, quero ser uma mulher nova, mulher que Deus sonhou e espera que eu seja. E isso é uma das dificuldades que eu tenho e o quanto me atrapalha no dia a dia. Sim. Porque a gente tá vivendo aqui, as situações acontecem, mas eu não vou resolvendo. E muitas vezes é isso que acontece, eu passo por uma situação difícil, mas se eu não passei, não simplesmente assim, vão passar porque eu não aguento mais, eu quero que o tempo passe, né? Mas se eu não viver exatamente, intensamente, o que essa situação quer me falar, o que Deus quer fazer na minha vida a partir da situação, não que Deus queira o mal, o sofrimento, mas assim, se eu não mergulhar nessa situação, eu não vou aprender. E aí vai ser aquela coisa, eu vou me lamentar, nossa, mas eu sofri tanto naquele período, foi tão difícil aquilo pra mim. Mas e aí, se eu olhar assim aos olhos da fé, eu vou falar, nossa, foi tão difícil aquele período pra mim? Foi mesmo. Mas olha aonde eu cheguei, olha os frutos que eu colhi dessa situação. Então, quando a gente vive, aí eu aprendi, né, de tantas conversas que a gente tem com o Maurício, nosso fundador, e ele foi me formando nessa capacidade numa frase que marcou toda a minha história, né? Que Deus não tira os nossos problemas, mas nos salva. Então, nessa questão, nesse mergulho de que Deus me salva, eu fui tentando resolver as coisas da minha vida. Se hoje eu tô passando por isso, não tem como fugir. Eu preciso resolver. Tem que viver, né? Tem que viver isso. Tem que sentir. Quantas vezes eu segurei o choro pra fingir que tava tudo bem? Não tô sentindo, eu não quero sentir essa dor. E não é assim, a gente assim, não, a gente quer esconder, galera. Esse é o grande problema também. A gente quer esconder tudo, né? E você sabe que uma vez eu tava preparando uma formação pras meninas da comunidade de vida. E eu fazendo meus estudos, tudo. E aí Deus colocou assim, para de ter medo de sofrer. Para de ter medo de sofrimento. E aí caiu minha ficha e eu falei assim, nossa, quantas vezes eu quis fugir da minha missão, quis fugir de alguma resposta que eu tinha que dar, de uma responsabilidade, por medo de sofrimento. E se a gente tem medo do sofrimento, a gente fica pensando, nossa, a gente vai nos enfraquecendo. Porque daí ele vai vir mesmo, não tem jeito. E a hora que ele chega, a gente não vai ter a força necessária para aprender o que esse sofrimento pode fazer na nossa vida. Gente, e é muito interessante a gente olhar para esse caminho de Cristo. Porque acontece com a gente? A gente acha que a gente vai entrar na... Agora eu conheci a Deus. Ah, pronto. Acho que vou resolver tudo. A angústia que eu estava sentindo, agora eu não vou sentir mais. Vai sair de mim essa angústia. Agora alguém vai fazer uma oração para mim, vai sair todas as minhas angústias, vai livrar, né, de tudo aquilo que eu estou sentindo, essa dor na minha cabeça, essa dor no meu peito. A gente acha que muitas vezes é um passe de mágica, né? Uma oração para resolver tudo. Só que, gente, a gente esquece que esse momento que nós estamos vivendo é um momento propício para entender a angústia. Por quê? Porque Cristo viveu a angústia. E como que Cristo viveu essa angústia? Cristo vive essa angústia na profundidade da angústia, né? Naquilo que é mais profundo do ser. Quando a gente olha, então, a gente aí que está nessa Semana Santa, a gente está refletindo, aí a gente está caminhando para Sexta-feira Santa, né? Amanhã lava-pés, né? Que a gente vai olhar aí esse Cristo mostrando para os apóstolos aí, tem que se colocar a serviço. E daí na sexta-feira o Cristo que se entrega, né? Aquele momento que nós vamos viver. E daí justamente a gente entende a questão humana.
A gente vai entender muito essa questão humana. Porque Cristo, gente, passou pela condição de angústia, né? Olha para você ver. Cristo, ele na sua condição divina e humana, ele vive a totalidade das duas condições. Deus não tirou, né, a questão humana dele, falou agora só o divino, você vai ser super-herói com todo o poder e toda a graça para superar, né? Então, Cristo, ele passa por essa angústia profunda. Como é que você vê isso, sobre essa angústia profunda do Cristo, assim? Primeiro eu vejo assim que aquilo que o catecismo da Igreja Católica nos ensina, que Cristo se doou pela humanidade de forma livre. Cristo foi livre para nos salvar e profundamente livre em sua humanidade. Até assim, a medicina explica que naquele evangelho que narra que Jesus suou sangue, que é a suprema angústia, é até interessante porque ali, né? no título, né? Não sei se na tá aqui, tradução da sua Bíblia tá assim. Ao meu nome, tá a oração de Getsemane, né? No título da minha Bíblia, que é a Ave Maria, tá assim, suprema angústia. Então, e aqui Jesus fala, minha alma está profundamente triste e angustiada. Então Jesus sentiu uma angústia profunda, porque ali ele experimentou o quê? O sofrimento da humanidade. O catecismo nos ensina isso também, que Jesus no momento supremo ali da sua dor e depois na cruz, quando ele vai chamar por Deus, né? Eli, Eli, ele desce à mansão dos mortos e ele sente esse vazio total, essa ausência de Deus. Né? E vamos lembrar o que Deus é. Na carta ao São João vai dizer exatamente, Deus é amor. Ou seja, Jesus sentiu totalmente a ausência do amor. Gente, dá para ter noção do que sentir essa ausência plena de amor? De não se sentir amado, né? De se sentir tão isolado, sozinho, solitário naquele momento, né? Vai no ápice da adrenalina ali, né? Quando você tá totalmente se esvazia, né? Você se sente tão vazio naquele, não o esvaziar para que Deus enche, mas o esvazio de não sentir nada, né? Sim, e eu acho que eu comecei a falar isso e não terminei, mas assim, o Cristo ele conseguiu sentir uma angústia tão grande, tão profunda, que ele começa a suar sangue. E a medicina explica isso, que é possível nós, enquanto ser humano, suar sangue, mas desde que a gente sinta uma dor e uma angústia profunda. Agora pensa, gente, nós muitas vezes ficamos angustiados pelo nosso pecado, pelas nossas escolhas erradas, por aquilo que às vezes alguém fez por nós, por aquilo que alguma escolha errada, enfim. Nós muitas vezes nos colocamos num caminho de angústia. Agora Jesus não. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha erros. Ele assumiu a dor, o sofrimento de toda a humanidade. Já parou para pensar na dor que esse homem sentiu nesse momento? E é por isso que soou sangue, porque a angústia foi total. E ele sabia daquilo que estava por vir. Mas ele aguentou. Ele até falou, Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque Jesus, ele tinha um para quê. Jesus tinha um sentido. E aí ele aguentou. Ele foi até o fim. A sua missão era salvar a humanidade do pecado. Era de abrir a porta para a nossa salvação. Então ele superou. Mas a angústia de Jesus não se compara às nossas angústias. Foi uma angústia total, assim. Foi algo que talvez a gente não consiga nem ter dimensão, né? Então, e você falando disso, né? Dessa ausência de Deus, dessa ausência do amor, gente, a gente vai entender um pouco porque, daí eu volto àquela primeira pergunta, por que a sociedade anda tão angustiada, né? Quando há uma ausência de Deus, há então um esvaziar-se, né? É uma angústia profunda nessa ausência de Deus. E quando então a humanidade ela decide viver essa ausência de Deus,
né? Hoje a nossa sociedade esquecendo de Deus, a nossa sociedade não querendo mais viver aquilo, né? Essa proximidade do amor que vem de Deus, né? Hoje esse relativismo, essa vida, né, de qualquer jeito, essa vida que eu não quero saber hoje mais da igreja. Gente, a gente percebe que essa ausência de Deus na nossa sociedade, na nossa humanidade, isso com certeza vai gerar angústia, porque é o mesmo ciclo que Jesus viveu no Getsemane, né? Quando Jesus, aquele momento onde a ausência de Deus acontece, ali a angústia profunda vem. A humanidade, ali mostra a humanidade de Cristo. Então, quando a humanidade, ela se ausenta de Deus, a angústia, ela se torna mais profunda e a gente vai entender. Quanto mais uma humanidade sem fé, mais angustiada a humanidade ficará. Então a gente vai entendendo porque os nossos dias de hoje, porque a gente entra no ônibus, as pessoas estão angustiadas no ônibus, porque a gente vai no trabalho, as pessoas angustiadas no trabalho, ninguém, né, se sente realizado com aquilo que faz, né? É uma lamentação atrás de lamentação, né? Veja assim, voltando naquela live que nós fizemos da criação. Não tem jeito. Deus que nos criou. Não tem outra explicação, né? Por mais que tentam falar outra coisa, acredite ou não, o ser humano só tem um criador, Deus. Deus é o nosso criador. Nós nascemos de Deus. E quando eu vou negando a fé, eu estou negando o meu criador. Eu estou negando a minha origem, a minha identidade primária. Quando eu nego a Deus, eu estou negando o amor. Eu estou negando a totalidade. Sim, e aí eu escolho o sofrimento de viver uma vida sem amor. E aí eu vou até tendo uma dificuldade tremenda de amar as pessoas também e de me sentir amado. Então vai provocando outras angústias e outros transtornos e outros problemas da minha vida. Porque assim, Jesus, ele foi se sentindo angustiado, ele teve que passar por essa ausência de Deus para salvar a humanidade, mas ele teve um sentido, que era nos salvar. Ele encontrou um para quê? Agora, se a gente se perde totalmente de quem nós somos, se a gente vai negando a salvação, eu perco o para quê da minha vida. E aí vai se transformando naquilo que nós falamos, lamentação, sofrimento, pessimismo e numa situação assim que tudo parece que tá ruim. Nada mais tá bom, justamente pela falta de amor. O pessimismo, né? Esse pessimismo já vai angustiando a gente, né? Tudo negativo, a gente perde a credibilidade de tudo, né? Então, e é muito interessante, né? Percebendo você falando assim, Bruno, se Cristo, olha, pensa comigo aí, cara, se Cristo não tivesse a convicção, a certeza da ressurreição ali, que ele estaria com o Pai, né? A esperança, né? Então, vou colocar aí, se Cristo não tivesse a esperança de estar com o Pai, talvez a sua humanidade não conseguia se sustentar ali, né? Então, qual é o caminho que Cristo nos mostra diante dessa realidade? Que diante da angústia, a angústia vai acontecer de alguma forma em alguma situação das nossas vidas. Não tem como fugir, você colocou isso. Tanto por culpa sua, ou também por culpa de terceiros ou de outras pessoas. Mas, gente, a grande diferença daqueles que optam pela fé é o quê? É que no momento da angústia, eu tenho um olhar de esperança que a fé me dá. No momento daquela angústia, eu espero a ressurreição. Eu tenho a visão da ressurreição lá na frente. E é por isso que nós não nos afundamos nas nossas angústias. Eu vou colocar aqui, gente, a gente está falando da angústia no sentido, não no sentido médico, né? Porque tem muitas pessoas que precisam, né, ir para o médico, frequentar lá tomar medicamento necessário. Porque, a angústia pode também causar, né? A gente sabe a questão da depressão e outras patologias. Sim. Não é essa, a gente não quer entrar nessa questão angústia patológica, né? Mas nessa angústia dos sentimentos que muitas vezes... né? Dos sentidos, né? A angústia dos sentidos que a gente está falando.
Então, gente, olha para você ver. Semana Santa não é uma semana que a gente fica... Eu percebo assim, a gente muitas vezes fica só admirando a Semana Santa como um telespectador, né? Eu estou assistindo a Semana Santa e a gente vê todo esse caminho da igreja só. E a gente se acostuma tanto que a gente vai só olhando. E a gente não vai contemplando e não vai trazendo para a nossa humanidade, para aquilo que nós vivemos, a gente não consegue achar um sentido naquilo que a nossa fé nos lança, né? É só, também quero falar aqui, Anjon, que assim, esse caminho de uma vida nova, nós vamos falar de vida nova porque é para isso que nós nascemos. Sim. Para a gente poder se levantar todos os dias e criar um ânimo novo. E como nós estamos na Semana Santa, a gente viveu esse período de quaresma, junto aí com uma quarentena, que a gente não sabe até quando vai. Mas enfim, nessa questão da gente poder voltar, não simplesmente ficar fechados no nosso mundo, na nossa casa, mas a gente voltar para o nosso interior para perceber quais os valores, aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa deixar. E esse caminho de descoberta e de se transformar numa pessoa nova depende da graça de Deus e de esforço humano, de luta humana, no sentido assim, eu preciso me vencer, digamos assim, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, eu preciso vencer a preguiça, eu preciso vencer a ansiedade. Volto a falar também, ansiedade não no sentido de quando nós já estamos num quadro severo, patológico, né? Mas ansiedade provocada pelo medo, pela agitação. Então, assim, eu preciso ter controle daquilo que está em minhas mãos. O que eu preciso, assim, a falta de perdão, muitas vezes, ou se eu sou uma pessoa que tem temperamento muito difícil, eu não posso falar assim, nossa, eu nasci, eu tenho esse meu temperamento. Eu sou assim, eu vou morrer assim, gente. Mas eu posso melhorar sim. Enquanto nós estamos vivos, a gente tem que fazer esse esforço de melhorar. Então, assim, eu tenho uma cara muito fechada. Vou fazer o esforço de sorrir. Nem vai me acordar todos os dias e ficar assim, entendeu? Se eu sou muito mal-humorada, eu vou tentar melhorar o meu humor. Então, assim, vamos dizer assim, são as pequenas mudanças que vão fazendo a diferença na nossa vida. E eu posso e tenho condições para isso. Desde que eu consiga reconhecer também, não só as minhas virtudes, as minhas capacidades, mas também as minhas fraquezas. Esse é o processo de mudança na nossa vida, de um autoconhecimento em que eu sei das minhas fraquezas e das minhas virtudes e que a cada dia eu vou me colocar num caminho de transformação e de mudança, para que eu seja aquilo que Deus espera que eu seja. Porque senão nós vamos viver, sim, numa angústia sem fim e sem sentido. Gente, olha só para vocês verem. Dois personagens aí que vai ilustrar muito bem o caminho dessa angústia, né? Aonde essa angústia pode nos levar. Judas e Pedro. Sim. Judas e Pedro os dois viveram uma angústia profunda a partir de uma negação do Cristo, né? Judas a traição e Pedro a negação. Mas os dois aí vivem essa angústia, né? Putz, o que eu fiz? E aquele remoer-se, né? Porque a angústia justamente... Né? Esse sentimento de... ressentir o erro, né? E a angústia justamente é esse estreitar-se dentro de si, né? É esse sufocar dentro de você. E a gente vê o reconhecimento. Como que os dois saem dessa angústia? Pedro reconhece aquele que salva, o Cristo. Pedro reconhece o amor do Cristo. E Judas não reconhece. Ele continua negando. Ele continua negando e afunda nessa negação. Ao ponto da sua angústia se tomar. E, gente, como de fato a gente vai andando na sociedade e a gente vê pessoas que vivem a angústia e vai se condenando e vai vivendo as suas angústias sem reconhecer aquele que pode tirar essa angústia. Pode te salvar. Aquele que pode te salvar tirando dessa situação. Mas a partir do erro, o orgulho vai inflamando esse orgulho, vai inflamando tudo isso dentro de nós, e a pessoa vai, né, aquela pessoa, nossa, esse é sangue ruim mesmo, né? Cabeça dura. Cabeça dura, porque já está angustiado e vai remoendo aquilo.
e vai vivenciando aquilo e vai entrando naquilo. É até assim legal colocar, João, que assim, vamos pegar um pouco da história de Judas, bem rápido, tá? É assim, Judas, ele achava que Jesus seria aquele Messias que iria salvar o povo daquela época, que iria livrar os judeus da opressão romana. E aí ele vê que Jesus chega num jumentinho para ser aclamado como rei. Uma frustração, né? Ele vê que Jesus vai se entregar. E ele começa a se frustrar porque Jesus não corresponde ao ideal que Judas colocou de expectativa de Jesus. Esse é o problema quando nós temos uma fé ilusória. Vamos trazer para a nossa vida agora. Quando a gente vai olhando para Cristo, num Cristo que corresponde a todas as nossas expectativas naquilo que a gente quer. E aí a gente começa a se frustrar. E a gente vai dizer, nossa, a culpa é de Deus. Mas na verdade não é, porque Deus não faz nada de errado. Sim, a culpa sempre é nossa, naquilo que a gente criou de errado. E aí Judas se frustra. E como que ele vai lidando com a sua frustração? Vai se entregando aos outros prazeres, porque ele não consegue dar sentido para a frustração. Uma alma vazia, ela quer sempre ser preenchida. E ele vai se preencher no dinheiro que eles vão dar para ele no momento que ele traz Jesus, que é o evangelho de hoje. Ele entrega Jesus por 30 moedas, porque ele se frustrou. E aí ele trai Jesus. Só que quando ele trai Jesus, ele está se autotraindo. Essa angústia que Judas viveu, eu imagino que seja isso. Poxa, eu traí o mestre e estou traindo a mim mesmo. Então ele se perdeu da sua verdade, ele se perdeu da sua identidade. E qual foi o fim de Judas? O fato dele continuar negando o amor. E outro evangelho diz assim que Jesus o amava. E é muito interessante essa parte do evangelho, né? Porque fala assim que Jesus nunca chamou Judas de traidor. Jesus chama amou. Amigo, né? Chama de amigo. No momento, nós chamamos amigo, né? Jesus tem... Eu até... Isso é agora uma conclusão assim minha, mas eu penso assim que Jesus, ele chamou Judas para ser o seu discípulo no intuito de demonstrar o amor para ele. No intuito de tirar ele da revolta que ele vivia naquele mundo. Como faz conosco. Nós, consagrados, assim, nossa, a primeira coisa, por que Jesus me chamou para ser missionária? Porque Jesus sabe que eu preciso ser missionária para que eu seja quem eu preciso ser. Para que eu consiga buscar uma vida melhor. E assim Jesus faz conosco. Jesus nos chama o tempo inteiro, até mesmo para você. Não para você ser uma missionária ou um missionário, talvez. Mas no sentido assim, ele te dá a oportunidade de trazer você para perto a partir da fé, a partir da religião, a partir de tudo aquilo que a igreja nos proporciona, para que você consiga sentir esse amor, para lidar melhor com suas frustrações. E Judas não conseguiu aproveitar, deixou a graça passar, deixou o amor de Deus passar e traiu esse amor por tão pouco. Agora me fala uma coisa, João, quantas vezes nós traímos os propósitos de Deus na nossa vida por coisas tão pequenas? Gente! Como a gente tem essa oscilação também, mas aí é que tá, que daqui a pouco a gente vai falar na diferença de Pedro. E é muito interessante porque a gente passa por essa constância. Só que a diferença justamente agora eu vou entrar na questão de Pedro, é que reconhecer a nossa limitação. É saber que Deus sabe da nossa limitação. Né? A gente, diante das nossas angústias, a partir de uma frustração ou a partir de uma traição de Deus, quando a gente entra por caminhos, né, totalmente errados aí, é esse reconhecimento. Quando eu reconheço o mestre. Quando eu reconheço aquele que pode me tirar dessa situação. E Pedro, e é mais interessante, porque Pedro, até dentro da sua situação, ele não tinha força para sair da angústia sozinho. Sim. Foi preciso que Cristo morresse, foi preciso que Cristo aparecesse novamente, lembrasse Pedro de quem ele era. Falou, Pedro, eu estou aqui, ó. E depois Cristo vai lá, na situação de angústia de Pedro. Quando Pedro volta a pescar, Jesus volta na mesma cena com Pedro. Pedro, tu me amas. E ali Jesus resgata então a essência de Pedro, o verdadeiro valor. Filho, você é filho de Deus, você é filho amado de Deus. Vem para a sua missão. Encare a sua missão. E esse é o mesmo processo, gente, que nós
temos da nossa vida. Encare o seu serviço. Encare os medos que você carrega. Muitas vezes a gente está angustiado, mas se a gente reconhecer a voz que nos fala, né? Putz, que nos chama para aquilo que nós precisamos ser, nos desperta a capacidade para a gente chegar diante das nossas situações e a gente encarar, né? Precisamos encarar as nossas situações. Precisamos vivenciar as nossas situações. E, gente, é o processo, esse é o caminho de tirar de nós as nossas angústias. E olha para você ver uma coisa, João, você falou, nem tinha percebido isso, mas nós falamos de Judas, que negou o amor até o fim, e agora você falou assim, que quando Jesus volta para curar o coração de Pedro, ele usa a palavra amor. Então olha como tudo está ligado ao amor de Deus, que é essa plenitude da vida humana. O amor que nos cura e que nos dá sentido. Porque tu me amas, Jesus está perguntando para Pedro e falando que ele não é o erro. Pedro traiu Jesus também. E se traiu, porque o que perguntou para Pedro? Tu és o discípulo, tu andavas com ele. Ele falou assim, não sou. Então ele está negando Cristo e está negando também a si mesmo. Vivendo a mesma angústia que Judas. Só que ele foi permitindo com que o amor de Deus restaurasse a vida dele. Foi permitindo com que Deus fosse... E outra, depois que ele reconheceu quem ele é, nós sabemos de onde Pedro chegou. Foi fiel até o fim e morreu também crucificado. Nós sabemos que esse é quando... Aí é que a gente fala dessa questão da angústia, porque a fé, essa consciência, não basta a gente saber que Deus nos ama. Eu preciso fazer com que isso entre no meu coração e aqui, ó, na minha cabeça. Então tem que ter consciência deste amor de Deus. E a partir dessa consciência, eu vou trilhar a minha vida. Eu vou viver dia após dia na certeza de que Deus me ama, na convicção de que Deus me ama. E aí eu vou ser amparada nesse amor, seja nas situações ruins ou seja nas situações boas. Porque senão também, quando tá tudo bem, a gente pode esquecer. Daí tá ótimo. Então de boa, já tá tudo sossegado mesmo. Não é assim. Então nós precisamos deste amor, desta fé que nos traga uma consciência de que esse Deus me ama a ponto de dar a vida por mim, de suar sangue por mim. Eu não conheço, não sei se você conhece, eu nunca ouvi falar de ninguém que suou sangue por mim. Nossa, essa aflição, né, humana, chegar nesse extremo, né? Eu imagino que uma mãe fique, né, aflita pelos seus filhos, mas ainda não chega. Não chega nessa extremidade, né? E esse caminho, né, gente, quanto mais a nossa humanidade viver individualizada, mais angustiado nós seremos. Quanto mais eu me isolo, né? Claro, agora é um momento de isolamento mesmo, mas me isolo como pessoa, né? Quanto mais eu me isolo dentro das minhas relações, mais eu vivo angustiado. Porque o caminho de sair da angústia justamente é o caminho da doação, né? Porque Cristo, ele vive a angústia profunda e vive essa ressurreição. Porque ele se entrega inteiramente. Aquele momento de angústia dele tem um significado. Não é uma angústia por sentir, não é um sofrimento por sentir. Tem todo um significado o sofrimento naquele momento. Né? Eu estou fazendo isso em doação para a humanidade, para a salvação da humanidade. E só que ele nos ensina o quê? Que se nós não vivermos nessa experiência de doação, né, de tirar de nós aquilo que nós temos de melhor para entregar ao outro, gente, o nosso egoísmo nos gera essa angústia, né, que muitas vezes nos assola. Porque, gente, o que eu mais encontro assim, né, frequentemente, são pessoas que querem tudo para ela. Né, conquistam. Eu queria determinado celular, conquista. Eu queria tal bicicleta, conquista. Eu queria tal carro, conquista. Conquista tudo. E daí você pergunta, mas como é que você tá? Nossa, eu não tô bem. Eu não tô legal. Mas por que você não tá legal? Eu tô sentindo um negócio ruim dentro de mim. Eu tô sentindo angústia dentro de mim. Um vazio dentro de mim. Ué, e daí a gente vê a expressão, né? Quanto mais você doa aquelas pessoas, os santos da nossa igreja, né? A gente vê Madre Teresa, a nossa santa baluarte aí, né? Madre Teresa, quanto mais ela doava, né?
mais ela recebia, né? Mais ela se sentia livre, mais ela sentia o amor, né? Diante de todas as situações. Ô, Angel, você me fez uma pergunta no começo, agora eu vou fazer a pergunta, sem combinar nada, tá, gente? Que agora eu fiquei pensando. Você consegue perceber na sua vida essa questão, assim, dessa doação, a diferença que faz, ou que já fez, né, pra você superar as suas angústias? Que a gente vê o Angel assim, acha que ele não passa por angústia, né? Acha que ele é assim, vida inteira Todo momento pensa, né? bom humor sempre. Não é assim, tá, gente? Gente, claro que a gente passa por essas angústias. Só que cada um, por isso que a gente precisa ter uma relação com Deus, porque a gente vai entendendo como é que Deus lida com a gente, né? Eu percebo assim, como que Deus ele me tira das minhas angústias. Eu passei por um momento muito difícil, eu lembro um momento assim de um erro dentro da comunidade mesmo, e eu entrei nesse momento de angústia pelo meu erro. E eu cheguei no ponto desse estreitamento dentro de mim, assim, desse apertar, sabe, gente? Aquele coração apertado, a ponto de eu não saber mais o que eu faço, de ver a minha vocação mesmo, assim, de tomar uma decisão, falando, não dá mais. E daí, diante dessa situação, por isso que eu falo a questão do doar, apareceu uma situação de um rapaz que a gente precisava ajudar. E ele veio totalmente numa situação pior que a minha. Para que eu pudesse conversar, para que eu pudesse acolher, para que eu pudesse ajudar e acompanhar. Ele caiu na minha responsabilidade de acompanhar. E naquele momento eu precisava doar. E eu percebia que eu comecei a doar aquilo que eu não tinha. E quando você não tem e começa a doar, você percebe que é a graça de Deus agindo em você. É na fraqueza, né? Na fraqueza que eu me sinto forte, né? Na minha fraqueza. E eu vivenciei essa palavra. Eu não tinha mais nada para doar. E daí eu vi que Deus fazia em mim. E Deus ia me tirando daquela angústia, ao ponto que passou algum tempo, eu conversando com esse rapaz, eu falei assim, não é eu que te ajudei. Na verdade, Deus usou você para que você me tirasse da angústia. Então foi um processo. Eu falei assim, nossa, olha como que Deus age comigo, né? Deus cuida de mim. Como que Deus cuidou de mim. Deus poderia, vem aqui meu filhinho, fazer um carinho, vem aqui, ficar lamentando aquela situação. Não, coitadinho de você, não. Pelo contrário. Deus me colocou numa situação onde eu precisaria sair das minhas angústias me doando inteiramente. E nesse doar inteiramente, a gente não fica vazio, mas a gente vai se preenchendo com aquilo, com a força, com a capacidade que Deus nos dá. E aí a gente vai se encontrando conosco mesmo. É como se a gente vivesse, o luto faz parte, né? A gente precisa viver, chorar o que tem que chorar, chorar a perda, chorar o medo, chorar. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Então a gente precisa sim chorar. A gente precisa também sentir as nossas dores. Sentir a dor faz parte. A gente precisa vivenciar bem esses momentos. Mas a gente precisa ultrapassar. E aí o fato da gente muitas vezes se doar, o fato de você mãe, no momento de dor, você se doar para o seu filho, você se doar para o seu marido, do marido se doar para uma esposa, de viver os sacrifícios do dia a dia, dentro da vocação a qual você é chamado, matrimonial, nós aqui como comunidade, no seu serviço, enfim, na realidade que você vive. Os sacrifícios que você precisa viver, que eu falei como esforço humano, né, que eu estava explicando agora há pouco, aí você vai conseguindo se encontrar com aquilo que você é mesmo. Porque o Ângelo aqui está dando um testemunho. Ele teve a graça de Deus, mas ele teve que ter uma decisão. Ele decidiu permanecer. Então a gente vê esforço humano e graça de Deus. Eu poderia falar assim, gente. Eu não tenho condição. Eu não posso. E daí a gente se diminui diante do problema. Né? Muitas pessoas né, fazem esse exercício. Eu vejo muito pelas pessoas. Eu não consigo diante disso. Mas você já tentou? Não, mas eu não consigo. Eu não. Paralisa, né? Porque olha para a sua humanidade, gente, muitas vezes olhar para a nossa humanidade, a gente fala assim, eu sou fraco mesmo, não dá. E é por isso que a gente precisa olhar a partir da fé. Porque a fé, gente, está ali na fé, escondido ali dentro da fé, tudo aquilo que nós temos como potencial e capacidades. Eu vejo assim, né, um filho de Deus,
Quando a gente tem essa consciência de que nós somos filhos de Deus, a gente nunca vai ficar andando de cabeça para baixo. A gente não vai se encurvar diante das situações. Tem aquele bichinho, qual que é que se esconde? Que é meio que é feinho. Não, avestruz. Aquele bichinho avestruz, né? A gente percebe assim, eu lembro que uma vez eu saí, eu tava viajando, não lembro onde eu tava com os meus pais, e a gente passou assim, num lugar, tinha vários avestruz, assim, eu queria olhar, né? Daí você vê que eles se encurvam, né? Eles têm a cabecinha assim, eles sempre se escondem no buraco, né? Então nós não. A gente não nasceu para se esconder nos buracos da vida, para encontrar esconderijos e vias assim, de escape fácil, né? De buscar caminhos fáceis. Mas a gente nasceu para superar. A gente nasceu, né? A gente tem capacidade para superar as nossas frustrações, para superar as nossas angústias, para superar as nossas tristezas e para continuar o nosso caminho, assim como Pedro. Né? Judas, ele determinou a vida dele naquela situação. Pedro não. Porque nós não somos a somatória dos nossos erros e dos nossos acertos. Nós somos muito mais do que isso. E a gente vai nos encontrando a partir do dia que a gente consegue perceber isso. Não podemos nos determinar nos nossos erros ou nos nossos acertos. A gente precisa caminhar a cada dia. Galera, a gente vai encerrando aqui, né? Assim, agradecendo a cada um de vocês. Aí um abraço para a Larissa, que sempre tá junto com a gente aí pelo Facebook. A galera lá do Instagram, lá, o Alex, a professora Alessandra, que sempre tá junto com a gente. Lá tem mais, eu não tô conseguindo ler ali. Não consegui enxergar, deixa eu ver ali. gente. Ana Flávia, é isso? Ana Flávia. Ana Flávia, um abraço, entrou agora. Depois vocês podem acompanhar essa live aí pelo Instagram, né? Vai estar lá no Instagram, no salvo no Instagram e também no Facebook da comunidade. Então, pessoal, uma boa Semana Santa para vocês aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Nós precisamos viver esse tempo para que domingo seja um domingo pascal, domingo da ressurreição. Então, boa noite, fica com Deus e que a graça de Deus habite aí no coração de cada um de vocês. Alguma mensagem final aí pro pessoal? Só lembrando que amanhã a gente entra no tríduo pascal, né? Que a gente consiga mergulhar nesse mistério de Deus, né? Como eu já disse no Domingo de Ramos, a gente não pode simplesmente passar, tô fazendo memória disso, não. A vida de Jesus precisa trazer sentido para a nossa vida. Por isso que a gente fez questão de pegar Judas, Pedro, Jesus, usar a Bíblia, mas do quanto isso se atualiza na nossa vida e na nossa história. Então nós desejamos que você possa viver bem essa quinta-feira de lava-pés, esse sentido maior do servir, do se doar, da sexta-feira da paixão, de não desperdiçar essa paixão de Cristo por nós, de não fazer como Judas, né? De deixar o amor de Deus passar. E de no sábado à noite, no sábado de aleluia, a gente poder mesmo criar um ânimo novo, de poder cantar o glória, porque é Jesus que ressuscita no nosso coração. Eu sei que talvez seja um momento difícil, Sim. Talvez uma Páscoa difícil, né? Porque assim, no domingo eu digo que às vezes a gente quer se reunir a família, quer fazer a festa, mas o mais importante, gente, não é isso. Se tiver isso, ótimo, bom. Mas o mais importante de tudo é saber que nós temos um Cristo que está vivo, ressuscitado no meio de nós, que preenche o nosso coração, que nos dá essa realização, nos dá as condições necessárias para a gente ter uma vida de equilíbrio, para a gente ter uma vida melhor. Então, que Deus abençoe a cada um e vamos seguir! Vamos com força, parar, né? Com fé, com decisão, caminhando a cada dia para viver a nossa vida. Com fé naquilo que Deus tem para cada um de nós, na certeza de que Deus olhe para nós. Boa noite, gente. Deus abençoe. Deus abençoe, galera. Fica com Deus. Tchau.